Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Vou narrar a vocês mais um fato que intrigou uma pessoa, uma mulher, no final da década de 80. Um fato sobrenatural. Você acredita no além? Você acredita que há vida após a morte? Que as pessoas podem voltar? Ou é tudo imaginação, tudo fruto da nossa cabeça, ou coisa do inimigo? Eu não sei. Só vou narrar a vocês uma história real, de fato, um fato real, que uma moça viveu no final dos anos 80. Essa moça, na época, estava residindo na cidade de Guará. E ali ela saía para trabalhar, voltava. Naquela época não era todo mundo que tinha carro. Essa moça usava muito ônibus. E ela parou na rodoviária de Guará em um dia da semana, de ida e vinda do trabalho. Ela viajava de cidade a cidade, Lorena, Cruzeiro. Não sei qual era a sua função, mas viajava muito. E parou na rodoviária de Guará, Guaratinguetá, no interior de São Paulo, para ir tomar um café e seguir para sua casa. Ali ela estava sentada tomando um café, observou que um rapaz, ali de boa aparência, bem vestido, o olhava muito, né? Estava ali paquerando ela, olhando muito ela. Ela viu aquele homem, tentou disfarçar para poder seguir sua viagem e não avançar nenhum sinal, mas ele se aproximou e começaram a conversar. Conversaram bastante. Naquele tempo não existia muito a comunicação telefônica, não existia celular, não existia e-mail, não existia nada dessas coisas, tudo era mais difícil. Mesmo assim, esse homem deixou ali o número de telefone, o endereço, pegou o endereço dela e disse que iria procurá-la. Assim, ela também disse que iria atrás dele. Foi passando os dias, ela não foi, ele foi até ela. E dali eles desenvolveram uma química, né? Um namoro. E começaram a ficar. Um certo dia, durante essas estadias das noites de ficaram e viveram uma noite de amor. Depois outra. Nada ela desconfiou, confiando plenamente nele. Então, já se passavam alguns dias, alguns meses desse namoro. E ele não falava de sua família, não falava de sua origem. Ele só disse a ela que era da cidade de Itajubá, no interior de Minas, no estado de Minas Gerais. Essa era a explicação que ele deu. Falou o nome da mãe, o nome do pai, falou a rua, tudo isso. Mas quando ela falava em eles viajarem para ir lá conhecer a casa da mãe, conhecer aí, ela já estava animada, né? Conhecer a futura sogra, os sogros, cunhados, sobrinhos. Ele desconversava e dizia: a uma hora a gente vai. Essa moça ali, percebendo que algo estava errado, mas ela nunca imaginou que era que era o que ia ser esclarecido a ela, que mexeria com sua vida pelo resto dos seus dias. E que esse fato seria tão estranho, tão raro e tão cabeludo, vamos dizer assim,
tão assombroso que ela nem poderia estar contando para sua família, para todo mundo. Bem, a moça ficou ali dias e dias, e dali foi uma, duas vezes, vivendo um amor entre ele e ela, intenso. Passou um tempo, esse homem sumiu. A moça então ficou pensando, né? Caramba, né? Ele sumiu. Será que ele é casado? Só que ela não imaginava o que viria por frente, né? Como o mundo dela iria cair quando ela descobrisse a verdade. Então, um dia, depois de encorajar várias vezes, de planejar vários dias, ela tomou o ônibus e seguiu até Itajubá. De Guará, ela chegou na rodoviária de Cruzeiro, de lá embarcou para Itajubá. Chegando lá, ela procurou pelo endereço do rapaz, da mãe dele, da família dele, encontrou sem dificuldade. Chamou e veio uma senhora, a recebeu e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem. Então a senhora perguntou quem ela estava procurando, o que ela queria, com muita educação. Ela falou o nome do rapaz. A mãe então, com uma tristeza nos olhos, chamou a moça para entrar, serviu água, café, e ela contou que havia conhecido ele e que eles eram namorados, né? De início, de pouco tempo, mas eram namorados. A mãe, assustada então, pensou que fosse datas atrás, há meses atrás, e ele não havia contado. Insistiu, perguntou, ela falou novamente o nome do rapaz, e a mãe mais uma vez insistiu, perguntou a data, ela confirmou. Não, senhora, é tudo recente. A gente havia planejado de vir eu e ele aqui, só que não deu e ele sumiu e eu estou preocupada. A senhora insistia, insistia, porque não estava acreditando naquilo que eu via. Começou a perguntar como era o homem e a moça narrava os traços físicos e genéticos, como ele falava, o que ele havia falado de sua mãe, de sua família, de seus irmãos, de seu pai, de sua cidade. Fez ali uma investigação minuciosa e a moça narrou tudo para aquela mãe, como era. A mãe então colocou a mão no rosto, abaixou a cabeça, pensou, levantou a cabeça e apontou ali na parede um quadro com uma foto. Perguntou à moça, esse quadro estava na sala, ela levou a moça até a sala e lá perguntou se era aquele rapaz que ela havia namorado nesse tempo que ela falou. A moça então confirmou, é ele mesmo. Então a mãe sentou-se no sofá e pediu para ela sentar também. Pegaram mais uma água e começaram a tomar. E a mãe olhou e disse: olha, moça, isso daí é impossível. Isso que você está me dizendo é impossível. A menina então diz: mas como impossível? Se eu vivi tudo isso com ele. A senhora está escondendo ele porque ele é casado, tem família e mentiu para mim. Ela disse: não, é impossível. Ah, então ele deve estar preso, alguma coisa. A senhora, triste,
com as lágrimas nos olhos, disse: não, tudo isso que você disse não é verdade, mas é impossível você ter vivido um romance com ele nos últimos dias. A moça então começou a desconfiar, perguntou à mãe então por quê, e ela confirmou: porque ele está morto há mais de um ano. A moça então assustou e disse: mas como assim? Quem é a pessoa que esteve comigo esse tempo todo e depois sumiu? A mãe ali, muito triste, chorando, disse: sim, é possível, ele está morto. Ele foi assassinado, foi encontrado morto, alvejado por tiros. Não havia inimigos, era uma pessoa boa, mas morreu assim. Talvez um ladrão, o que a polícia acredita que foi o que aconteceu, um assalto ou um engano, só que ninguém conseguiu esclarecer quem tirou sua vida. A moça ficou abismada, não conseguia levantar, não conseguia parar sentada, perdeu o rumo, perdeu o caminho. A mãe então disse: para tirar a sua dúvida, nós vamos até o cemitério e vou te levar até o túmulo dele. E assim foram. Chegaram lá, ela mostrou aonde estava sepultado seus restos mortais, a sua última morada nessa terra. A foto sobre o túmulo, a data e a homenagem. Aquela moça sentou, chorou, chorou e foi embora. Não tinha o que ela fazer. E passou tempos e tempos de sua vida pensando por que aquilo havia acontecido com ela, que nem ela mesma acreditava que era real. Por que ela teria vivido tudo com uma alma, com um espírito? Foi o que ela falou para a mãe do rapaz. E ficou muito tempo de sua vida repetindo: porque Deus permitiu, porque a vida permitiu, porque aquilo aconteceu. E porque ele sumiu assim, de repente, assim, sem deixar pista. Só deixando a pista de que realmente ele era uma pessoa falecida. Essa história não é uma história. Essa moça jura que ela é uma história sim e bem real. Ela não é uma invenção. Ela foi uma história contada pela pessoa que viveu tudo isso. E você acredita que isso possa ser verdade? Que isso é possível? Conhece algum relato semelhante ou igual a esse de hoje? Dê sua opinião, dê o seu joinha, nos siga no canal e Deus nos abençoe.